Pronto, fala aí. É, Ô Boris, pode fazer pergunta? eu queria saber o que que os admins falaram no dia pra banir os jogadores que não tinham abusado de nada. Qual foi o abuso, mano? Qual foi o motivo que foram banidos? Os jornalistas, quando tiveram aquele glitch. Ah, o do Mook lá? É, É complicado, mano, porque eles consideraram que foi abuso. Eles ficam felizes porque vão flodar pra poder banir. Aí, como é um banimento temporário, não dá tanta repercussão assim. Então acaba que dá ban e alguns que fazem algo parecido ou algumas coisas piores ficam isentos. Igual o Matheus lá, que teve transferência de mais de 80 milhões junto com o Diego e o Tsu. E permaneceram sem banimento nenhum, diferente dos outros que perderam a grana e ainda ficaram um bom tempo sem jogar. Porque tem banimentos que eles pegam e ignoram a pessoa, apenas porque, vou deixar ele esperar um pouco na revisão, ou até mesmo a própria reclamação em si. Ele tá preso por 50, beleza, deixa ele desmofar eu, senão daqui meia hora eu vou lá e respondo. Oliver, Oi. a respeito do Rikudo ter mandado nudes pra administradora lá, ajudante. Ele sofreu alguma punição por conta disso ou ele saiu impune mesmo? Não, porque ela não contou pra ninguém. Porque, tipo assim, se ela contar, automaticamente ela acabaria se prejudicando. Porque ele já fazia parte da panelinha, entendeu? Então, por conta Sim. disso, acaba que ficava complicado se ela dizer. Sim, Porém, mas isso vai tipo. acabar não dando em nada, porque mesmo que você está provando no chat que ela mandou nudes e tal, para eles isso é indiferente, ela já não faz mais parte, então eles estão um pouco se importando para ela. Mas se isso acontecesse com, por exemplo, uma da família deles, eles não iriam gostar, né? Sim, sim, tá certo. É porque, tipo, depois todo mundo ficou sabendo, né? Era pra ele receber alguma punição, alguma coisa do tipo, mesmo Mínimo, sem. mano. Porque o Rico ele já fez isso. Um cara criou uma reclamação um dia e ele pegou e mandou o cara ir para aquele lugar. E o tópico simplesmente foi ocultado. Não Pode aconteceu crer, nada com ele. pode Talvez crer. seja por isso que o Rico ficou 3 anos de moderador, né? Porra, 3 anos de moderador. Ele ficou 3 anos de moderador e ainda só recebeu depois. Então é bem complicado, né? Eu lembro que o Paulinho Gogó ele foi expulso da administração porque comentou em um tópico lá, xingando um cara de filho da puta, só que em chinês. Sim, Colocou lá. exatamente. E ainda assim foi expulso, diferente do Rico que já fez várias outras coisas e permaneceu. Pra você ver como que de fato existe a panelinha. Quem que é o próximo? Olha, deixa eu Oi. fazer uma pergunta aqui. Ancora aqui, LDC, deixa eu fazer. É o seguinte: quando o William LK ele entra na sala, como fica o clima da sala? Como é que fica lá? Todo mundo quieto? Ou o pessoal discute assim quais os problemas do servidor? Mano, no começo é o seguinte, já teve vezes que quando tinha reunião, eles falavam, pô, todo mundo ficava em silêncio, ninguém falava nada, ninguém falava sobre o assunto, e aí depois abordavam, pô, quem pediu a reunião que começa, né? E aí começaram a falar. Mas, tipo assim, no princípio ficam meio quietos, mas quando percebe que tá tendo um pouco de liberdade, acaba que, né, que o pessoal começa a debater e até que começam a zoar também. Mas o clima no começo é um pouco calmo, mas daqui a pouco eles começam a se soltar. E alguns conversam mais de forma séria, para se passar de uma forma diferente para o William, mas que por sinal não é nada disso. Ô, Então, Oliver, há Oi. alguma concordância antes de fazer uma atualização? Tipo, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser errado, igual a questão da 10% de lucro das empresas. Se tem isso daí, é só com o pessoal da panelinha que está no grupo do WhatsApp. Por exemplo, a administração da LK ela tem o grupo do WhatsApp sim, porém o próprio desenvolvedor não está nela. Então tem um grupo externo que é entre os administradores e aí eles conversam entre si. Então se tem uma concordância ou não sobre alguma atualização, é apenas por esse grupo dos administradores. E não adiantava ele falar que se alguém tinha o número dele ou algo assim, porque alguém divulgou todos os dados do William no próprio fórum um tempo atrás, mas foi ocultado rápido, né? Até porque tinha muita coisa pessoal dele que era meio desnecessário o cara ter feito isso. Mas infelizmente ele não faz parte do grupo da administração em si não. É só do panelinha mesmo. Beleza, muito obrigado por ter ô, respondido. Oliver, Oi. você concorda também que se
que que você acha disso, né? Falar a verdade. Se o William logasse mais, tivesse mais atualizações, criasse hardnames, desse muito mais valor ao servidor, mais atenção, você acha que ele ia lucrar muito mais, obviamente, e tal? O que que você acha disso, como ele loga pouco e tal? Porque você nunca vê ele online, muito difícil. Porque, tipo, mano, ele logar 1 hora por dia, fraga, todo dia, ou por semana pra, sei lá, resolver coisa no fórum, ele não faz isso muito, mano. Então, é complicado porque assim, para resolver alguma coisa, por exemplo, você é ajudante. Para mim falar algo de você, eu preciso estar presente sempre no servidor, não preciso? Uhum. Então eu não tenho como saber como é a sua conduta dentro do servidor apenas por terceiros, a não ser que eu esteja te provando que você é assim e tal. Sem essas provas, não tem como saber, porque é meio sem condições eu dizer que você está fazendo isso e apenas a minha palavra valer. Eu estou acusando você de você estar fazendo algo grave, mas eu não estou provando o que eu estou dizendo, que era o que aconteceu algumas vezes. Então, se ele tivesse, por exemplo, mais frequência no servidor e tal, acabava que ficava mais fácil. Mas ele mesmo já disse que ele não tem como logar sempre, porque algumas vezes ele está programando. E por ele programar e ter muita comunicação no TS enquanto ele programa, atrapalha ele, entendeu? Então fica bem Nossa. complicado. Por isso que algumas vezes ele não logava. No passado ele já logou com frequência, mas não comigo na administração. Bem no passado mesmo, ele já conversava bastante. Só que aí o pessoal ficava chamando ele muito, então por conta disso ele parou de logar. Uhum. E é verdade que, tipo, tem muitos moderadores aí que nunca nem conversaram com ele, pá, direto, como isso acontece. Cara, pelo menos uma vez todo mundo conversou. Na reunião, sim. Todo mundo alguma vez conversou. Pode ter Nossa, demorado mais do que o outro, mas alguma vez conversou sim. nossa. Ó, Aham. o jogador Era encrenca. mais fácil falar com ele do que com a Jurema? É quase isso, mano. Sério mesmo. Era mais na reunião que ela entra. Sobre mulheres entrar na administração de servidor, só é possível se for parente ou namorada de alguém da DM. É praticamente isso, porque ou você pede, ou você começa a ter um relacionamento com alguém da ADM, ou você torça para você conseguir entrar por mérito e que vai ser bem difícil, porque eles mesmos, quando tem algum relacionamento, pedem para indicar e, tipo assim, ficam super felizes porque a pessoa indicou, já que ele não pode indicar para não ter problema para ele. No caso do Guilherme. O Guilherme não indicou a Daniela, mas ele pediu para indicarem ela. E caso você esteja vendo esse vídeo, Guilherme, você compartilhe alguma coisa da indicação sua, você não indicou ela, e mostre o histórico de moderação lá do fórum que você sabe onde fica, que você não tiver editado a parte lá mostrando que você respondeu recente. Aí sim você tem alguma coisa para falar. Caso contrário, para você não apresentar prova para player não, porque você sabe que o que eu tô falando não é mentira. Olha, uma pergunta meio diferente aqui, só pra saber a sua opinião mesmo. Pela sua observação do servidor aí, se você fosse pra indicar, quem você indicaria agora? Cara, para indicar, eu, quando estava com cargo ainda, eu não sabia quem indicar. Por um simples Não, motivo. né? Cada vez mais fica mais complicado indicar player. Por quê? Se você for testar player, você não vai ter um player que você quer exatamente assim. Ah, eu quero um player que faz isso, isso, isso. Você não vai encontrar. Se você testar um player, você vai encontrar player que te bate, por exemplo, com conta teste, player que te dá carona e não te responde direito, que te responde com falta de educação. Então, por conta disso, você já não quer mais indicar aquela pessoa. Então, você se baseia muito no formulário. Ah, sim. Atualmente, Aham. você se baseia mais pelo formulário, diferente de antes. Mas, eu ainda não tinha muita ideia. Infelizmente, eu não tinha muita ideia de quem eu iria indicar nesse período. Eu já sabia quem eu Entendi. contraindicaria, Ah, pelas coisas erradas que a pessoa fazia e outros admins também fariam isso. ah, Mas sim. indicar eu não sei não. Uhum. Obrigado. Sobre o Lucas Firmino, ele tem algum vínculo a mais com o William? Ele não loga mais depois de ser cantor. Realmente, o Lucas Firmino é um negócio muito errado, inclusive, porque o Lucas Firmino ele faz mais de 2, 3 meses que ele está totalmente ausente da administração. O próprio Ademir perguntou pro Lucas Firmino: E aí, Lucas, vai logar quando de novo? Ele falou: Olha, eu tô corrido porque eu tô lançando uma música, então por conta disso eu não tô tendo tempo para logar. Porém, o ex-moderador Josué ele ficou por volta de no máximo 1 mês e meio ausente por conta do exército. Ele não tinha tempo nenhum para poder logar. E ele foi expulso com 1 mês e meio, diferente do Lucas Firmino. Eu não estou dizendo que o Lucas Firmino está tendo benefício apenas porque ele é cantor ou algo assim. Mas
é bem injusto. Da mesma forma a Jurema. A Jurema ela postava em justificativa de ausência, que ela estava ausente, que ela estava isso, e sempre ela estava ausente, mesmo já tendo postado outra justificativa. Então acabou que é bem complicado essa questão de O expulsão. Josué ele postava justificativa. Todo mundo já sabia do Josué que ele estava ausente por conta do exército. Então ele só tinha uma justificativa e não precisava de mais, entendeu? Porque, por exemplo, a justificativa de ausência era o seguinte: olha, eu não vou logar hoje, por exemplo, por isso. Beleza. Ah, eu vou ficar 2 semanas ausente por isso, 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 isso. Beleza. Mas não, a Jurema era da seguinte forma: olha, hoje tô ausente por isso. Aí passava um mês, tô ausente por isso. Porém, nesse período de ausência, ela tá jogando Insurgency na Steam, ela tá postando coisas jogando em outro lugar. Então, tipo assim, se você tá ausente em tudo. Você não tá ausente apenas da administração. Porque se você tá jogando outro jogo, você também consegue administrar no servidor. Não precisa só fazer evento, porque de evento não se faz um servidor corretamente. Assim, igual o caso do Mohamed, né, também, que ele virou cantor e tal, igual o Lucas Sim. Firmino. Público LGBT também seria impossível entrar na DM? Sinceramente, não. Tem uma pessoa lá que está na administração que é desse público, porém eu não É vou tu, mano? dizer em LK respeito. Luquinhas Eu já também sei era. quem é. Não, tipo assim, a pessoa tá lá dentro ainda, mas eu não vou dizer quem seja, a respeito à pessoa, porque a pessoa é muito gente boa. Então a pessoa sabe quem que é, força aí porque tu precisa mesmo, porque infelizmente essa pessoa é um pouco zoada e eu tenho certeza que algumas brincadeiras essa pessoa não gosta. O LK Luquinhas também. Ele era do LGBT. Quem que Não vai sei se fazer a era da sua próxima aí? época. Eu conheço Não, ele sim. O Luquinhas não, cara. O LK Luquinhas, Luquinhas? Era, eu tenho convivência, já tive convivência com ele. O Luquinhas era o. Depois ele saiu de moderador, Oliver. Ele entrou no CSA como diretor. Sim, eu me lembro disso. Quem que vai fazer a próxima aí? Ô, Oliver, vou fazer outra pergunta aqui. Tinha Já. algum motivo de você, a Yuki, que tá ali embaixo, creio que é ela, a Mei e o Viper, você acha que era de menos, mas eu acho que os outros ajudantes ali, substaff, eles ficavam muito em TS de clã. Não vou citar qual o nome do clã, mas tinha algum motivo de vocês estarem lá? Não, cara, mas isso como admin ou fora de admin? Não, vocês entravam com o nick de admin mesmo. Você, Oliver, acho que depois você trocou de nick também, a Yuki Não, mas no também, caso a Mei. gente com cargo em sala de clã? Vocês tinham cargo. Ah, não. Isso daí acontecia porque, por exemplo, o Viper chegava e chamava, olha, vamos descer em tal sala pra gente conversar com os players. Então a gente acabava descendo pra poder falar com ele, pra poder falar sobre isso com o pessoal. Só Não, que Em TS mesmo, não em Aqui. salinha. ah, no, Ô, no TS de determinado clã? Não, isso daí não Sim. interfere em nada, porque, por exemplo, quando a gente está logado em outro TS e não é do servidor e não está logado no servidor, isso não interfere em nada, porque fora do servidor a gente, digamos, tem uma vida tipo de jogo com outras pessoas e tal. Mas isso não e não iria interferir em questão às outras coisas, tá ligado? aqui o Digão tá lá no TSDLK, lá na sala com o Thor, do Exército CVR. Tá falando tudo aqui pra ele. Continua aí, quem vai fazer a próxima? Dá ban no Digão, Oliver. Tá passando tudo. Mandei uma pergunta no privado, olha. Deixa eu ver, mano. Qual que foi? Também mandei. É o Baseate? Isso. A Gilma tem algum nível de parentesco com alguém da ADM? Não tem sentido tanto favorecimento a ela. Bom, que eu saiba não, mas pelo visto parece, porque ela está há mais de 5 meses ausente praticamente, jogando por questão de 2, 3 minutos e não fazia nada, então é bem complicado. Qual é o ADM mais puxa-saco de determinado player? E em questão do Leozeiro YouTube, algum ADM era muito puxa-saco dele para ele fazer live no CVR? Bom, questão de youtuber, o pessoal não era muito puxa-saco não, tipo assim, era muito normal. Então, não digamos que não tinha tantos benefícios. O William só pedia pra evitar de prender, né? Até porque o cara não tem como ler todas as regras o tempo todo, entendo que editar vídeo, fazer um vídeo, isso daí é algo muito de boa, né? Mas alguns admins puxam um saco sim de determinado player por ter bastante amizade com ele e tal. Então, sempre tem, né? Por exemplo, o Rodrigo, o Lemes e o Joca, eles eram bem ausentes no servidor. Tanto que quando eles entraram, tipo assim, eles voltaram a jogar. Depois que a zaga fechou, eles tinham parado, a zaga abriu de novo, eles voltaram.
E aí eles foram indicados por sempre as mesmas pessoas, as panelinhas. E aí por conta disso eles entraram. E não tinha nem como você contraindicar eles, porque seria indiferente você contraindicar, entendeu? Mais alguma aí? Eu mandei uma coisa aí, mano. Tá aparecendo no vídeo do seu nick, mano, do mesmo jeito. Mas até então não, mano. Quando eu estava, ninguém falou mal de você não. Valeu. Alguma coisa a mais aí? Não. Vamos falar que é assim, quero trocar dinheiro por coins ou ao contrário. Eu seria bom ou não? Bom, pode ser que sim, caso eles tenham provas contra isso. Mas se tiver dando bastante benefício, né? Por que não deixar sem banir? Como que é o relacionamento da DM com o Elton e tal? Ah, o pessoal conversa bastante com ele. Tipo assim, zoa bastante. Só que eu acredito que sinceramente é bastante falsidade. Da mesma forma que acontece com outros. Por exemplo, a Jurema, ela não loga. E o Ademir, ele sempre ficava falando, olha, a Jurema não loga, a Jurema a gente não vê ela direito, é isso e aquilo. Mas quando ia ver no grupo do WhatsApp, ele tava mandando foto de paçoca pra ela, porque ela gosta do doce da paçoca. Então, no caso, é bem falsidade. Então pode conversar com bastante de mim, mas tudo pelas costas falando mal. Você acha que a Mary Jane vai ser indicada Com por namorado certeza. Freitas? Com Cara, certeza. eu não sei, porque, tipo assim, eu acredito que não. Hum. Já que o Freitas não tem muito contato com o pessoal da, da panelinha em si. Mas mesmo assim, pelo tempo de convivência que eu tive com o Freitas, eu sei que ele não iria pedir uma indicação para ela ou algo assim apenas pelo relacionamento. Ele poderia sim pedir algum dia, mas sabendo da capacidade dela para tentar fazer ela entrar e mostrar o empenho dela. Mas eu não sei agora se ele faria isso e por qual motivo. Mas eu sei que se ele fizesse, não seria apenas pelo motivo de relacionamento. Esse- o Ô, William está Oliver, ciente de que ele está perdendo players pro CSA por conta de atualizações fracassadas? Ah, mano, é complicado em questão a isso. Porque, tipo assim, lança atualizações de acordo com o que está sendo necessitado no servidor, tá ligado? Então, se o servidor está precisando disso, é colocado isso. Se está precisando daquilo, é colocado aquilo. Só que algumas atualizações demoram muito e quando vai ver não é aquilo que você esperava pela demora, entendeu? Falar o que, doutor? Na reunião, algum ADM fora da panelinha já falou tudo na cara? Olha, já comentaram algumas coisas assim pra administração em si na reunião, só que não era algo com muita frequência, era tipo, deixava bem na moita mesmo e sempre reclamavam só no privado. Por exemplo, a administração tem o seguinte, quando você está de moderador, você é, digamos que é responsável pelos ajudantes, caso você seja o único superior a eles. Então, no caso, se um ajudante está fazendo algo errado, é você que tem que reprimir aquele ajudante que está fazendo a coisa incorreta. Só que algumas vezes eles não reclamavam para a pessoa que está fazendo algo errado. Eles simplesmente iam e diziam diretamente para o William. Então acabava que queriam de fato ferrar com o player, com o admin, e não ajudar ele. A panelinha fazia, você e outros que não. São da panela fazer as coisas que são de responsabilidade dele. É complicado, mano, porque, tipo assim, eu, por exemplo, fiquei uma semana inteira resolvendo denúncia sozinho. Eu sempre gostei de resolver denúncia, então pra mim não foi um problema. Mas eu sempre resolvi, eu já fiquei uma semana inteira resolvendo denúncia do 3.6 sozinho, que inclusive tem mais de 20 páginas em determinada data lá na área de denúncias resolvidas, que só foi eu que resolvi. E vão ver que foi uma semana certinho. Então, tipo assim, algumas coisas que eles poderiam sim ajudar, mas eles preferiam deixar de lado e deixar juntar. Aí quando acabava juntando, ficavam reclamando porque tinha bastante. Aqui, qualquer coisa que você acha que tipo eles mais veem pra pessoa entrar pra administração, o ponto que ele mais chama a atenção deles, diferencial. Cara, atualmente é só o formulário, mano. Antes eles ficavam vendo só o player, mas agora é formulário. Formulário, né? Uhum. Oliver, por que tu foi rebaixado pra ajudante?
Já foi respondido no início, mano. Se você não tava, sinto muito. Mas eu tava gravando? Estava, só que aí vocês começaram a zoar, né? Então aí acabou que o vídeo tinha sido cancelado. Pode crer. Perguntaram pra falar do Thor, né? Sabe como é? Ele já falou algo de mim. Cara, o Thor, se ele falou algo de você, foi mais pra zoar, referente aos assuntos assim e tal. Mas o Thor na administração, ele é assim: ele conversa com você na administração de boa, é teu amigo, como se fosse seu amigo. Mas se acontece algum BO com você e ele precisa, tipo assim, tipo, que você já sabe que deu um BO pra você, ele já vira a cara, entendeu? Então é como se já virasse seu desconhecido. Ele se sente muito superior aos outros também, igual o Boris. Então, tipo, ele tá fazendo alguma coisa, ou algum player chega, ele muda totalmente a forma dele, entendeu? É como se ele quisesse demonstrar um perfil que ele não é. Ah. Ô, Oliver, eu tenho uma pergunta sobre a Lia. O que que a administração fala dela? Tipo, na minha visão, ela é uma pessoa, tipo, legal quando logo, tipo, acho que foi ano retrasado, em 2017, em janeiro, ela logava direto, entendeu? Porque, tipo, tinha É mais tempo. verdade. Ela é bem gentil, respondia todo mundo. Tinha Cara, até o a celular. Lia, eu nunca cheguei a conversar com ela. Mas, assim, eu já cheguei a conversar apenas por MP do fórum para resolver algumas pendências. Mas, tipo assim, o que eu já conversei com a Lia, eu só tenho elogios. Não por ela ser mulher ou ser namorada do desenvolvedor. Mas, assim, ela é muito educada, ela é muito brincalhona. Por mais que o assunto seja um pouco sério, ela tenta deixar ele mais leve e tal, para não deixar muito pesado. Então, assim, ela demorou um dia para me responder, ela já me pediu desculpa, falou que estava muito ocupada. Tipo assim, ela é uma pessoa muito gentil, muito educada. Ela, sinceramente, a administração iria ficar muito melhor se ela tivesse presente. Não para ela tomar conta ou algo assim, mas por conta da energia que ela, da forma que ela já responde às pessoas, seria bem mais sensacional ainda ela dentro da administração conversando com o pessoal. Deixaria bem melhor a administração. Você botaria pra ele cá algum dia? Não. Não. Não por questão disso que eu estou fazendo, mas por questão que eu Recomenda acredito alguém? que isso não vai mudar. A questão Entendi. da administração em si, isso não vai mudar. Mais alguma coisa? Algo mais? Não, né? Não, acho que não. Acho que não. O que aconteceu com o Ronaldo Boi? Ele foi expulso ou pediu pra sair? Acho que eu comentei em um vídeo. O Ronaldo Bulli ele foi Comentou, expulso. tipo, Aliás, ele pediu remoção porque ele estava meio ausente. E tinha acontecido uma treta também entre ele e o SWAT já no passado. Não, você falou. Na sala do TS, né, que ele desceu lá pra xingar ele. Isso. Esse. Uma pessoa que não tem reconhecimento dentro do servidor, quiser entrar para ser agente, seria possível? Ou pessoas que a panelinha não sabe quem é, eles nem ligam. Olha, algumas pessoas da últimas vezes entrou, sem eles conhecer, porque eles não tinham mais quem indicar, porque alguns já estavam lá dentro que eles queriam. E o resto não. Tipo assim, eu li esse formulário, eu vou indicar ele e vamos ver no que vai dar. Meio fora do contexto, mas o William ou algum dos ADM fala ou falava em relação ao servidor 5 servidor 3.5 tá falindo? Sim, eles sempre comentam sobre isso, que caso continue a queda do servidor 3.5 no sentido de players, vai fechar o servidor 3.5? Sim. Ixi. Tu acha que em algum momento tu acha que em algum momento, por essa administração falha da staff, o server vai começar a perder players e tal? Ou alguma forma injusta eles vão sempre se manter? Olha, eu acredito que os players já estão começando a perceber, já faz um tempo já. Até porque se não tivesse percebendo, não teria neste exato momento mais de 210 no Discord e mais 105 online, ou seja, mais de 300 pessoas dentro do Discord. E a maioria aqui não, tipo, joga no servidor ainda, mas quer saber sobre o que está acontecendo. Então, muitos saem por conta disso, não por esse assunto em si, mas saem por outras coisas, por outras injustiças, não apenas com ele, mas também pelos amigos, porque alguns já foram banidos por coisa que não deveria. Então acaba que pode sim acontecer de pararem sim. Tem algum player que tem chance de entrar na DM? Não, não tem como saber, porque a gente, antes de eu sair, eu
não tinha acesso ainda aos formulários. O que você acha dessas ATT que estão favorecendo a PM, um lado desfavorecendo o outro máfia? Cara, eles estão colocando as coisas que tá necessitando. Por exemplo, se o servidor tá tendo treta por conta disso, bloqueia. Se tá tendo treta daquilo, bloqueia. Só que acaba que não pensam em outros lados. Aí vai sempre prejudicando alguma parte, infelizmente. Aqui uma coisa nada a ver, só de curiosidade mesmo, rapidão. Você era máfia, né, Oliver? Não. Não? Eu Ah, joguei algumas vezes, mas eu não ficava não. Eu ficava mais de aposentado no ah, 3.5. tá. Entendi. São duas Ah, perguntas. Por que as denúncias no fórum às vezes ficam até mais de um dia sem resolução? E qual é o membro mais novo da LK? Ficam um dia sem resolução porque tem preguiça. Infelizmente. E qual é o membro mais novo na LK? Cara, eu não sei, mano. Eu sei que o mais novo é 15 anos. Mas já teve de 14. Você Ô, acha que tem Oliver, algum ADM de conta fake? Sim, tem. Sem dúvida alguma, pode ter algum de conta fake. Estão aí ouvindo e mostrando lá na sala. Inclusive um salve pra bodega quem tá lá mesmo na tinha. sala. Um salve pra vocês aí, meus queridos. Porém, não adianta, tá ligado? Porque, tipo assim, tudo que tá sendo falado, eles estão atacando quando os players questionam isso no fórum e eles estão dizendo coisas que não tá tendo sentido. E na hora de se defender, olha, o Rikudo não fez isso. Mas por que o Rikudo não fez isso? Por isso, isso e isso. Beleza. Eles argumentaram sobre o ato do Rikudo. Olha, a administração não é panelinha. Não explicaram isso pra ninguém. Olha, a administração não. A Jurema loga sempre. Eles não explicaram isso, que ela não loga. Então eles não falaram nada sobre ela. Eles não falaram nada sobre algumas outras coisas. Então, tipo assim, eles estão mais contra. Eles estão atacando uma coisa que não está tendo sentido. Até porque se de fato não está acontecendo nada, eles não estariam apenas em silêncio e tentando supostamente atacar a pessoa que está falando sobre o vídeo. Aqui, rapidão. ADM, lógico que ele pode resolver as denúncias, mas eles deixam mais para moderadores, né? Por questão de trabalho, pá. Ou negativo. Como é? Não entendi. Tipo, os administradores, eles resolvem denúncias, tá? Mas eles deixam mais para moderadores. Pera aí, foi mal que eu tava lendo aqui, desculpa. Fala de novo? Tipo, os administradores, eles resolvem as denúncias, né? Certo. Lógico. Mas eles deixam mais para os moderadores fazerem isso. Cara, geralmente quando você inicia, tipo assim, quando você acaba de pegar de moderador, eles deixam mais para as pessoas novas, porque eles precisam aprender como funciona. Só Uhum, que geralmente antes era bem diferente, tipo assim, deixava o resto lá e acabou, tá ligado? O pessoal que se ferrava pra resolver. Qual entendi. foi a Vamos gota d'água supor. que aconteceu pra você dizer chega, cansei, vou abrir o jogo pra todo mundo saber? Todo mundo, os players, jogadores. Cara, foi por conta dessa questão de desigualdade, tá ligado? Foi como eu disse. Pediram pra fazer uma coisa e aconteceu outra. Quando foi ver aquilo que pediram pra fazer, eles não deram a mínima e acabou no que deu. Então, tipo assim, se tá tendo muita injustiça desde o passado, e então não tem motivo para permanecer. Por exemplo, a Yuki e eu, e mais os outros da minha parte, a gente tinha comunicação com o Viper. E ainda assim não era tipo assim, nossa, irmão, vamos se ver, que não sei o quê. Mas por conta da comunicação e por eles não gostar do Viper, a gente acabava se prejudicando. A gente demorou mais para pegar moderador por conta do Viper, porque a gente conversava com ele e eles não gostavam do Viper. Então, por conta disso, eles pensavam, pô, se eles continuarem conversando com o Viper, eles vão se beneficiar. Então, tipo assim, não tem por que continuar, entendeu? Você falou que eles não gostavam do Viper, mas tipo, é uma questão de tipo, não vai com a cara ou realmente, vamos supor, eles estão na mesma sala. Eles conversavam do mesmo jeito ou era uma coisa meio que fechada? Falsidade. Conversavam com o Viper como se fossem melhores amigos, mas quando ele saía, falava mal. Ah, sim. Oliver, tenho duas perguntas para fazer. Primeiro, ajudante podia responder denúncias no fórum? E segundo, caso um administrador, tipo um ajudante pequeno, fizesse acertos, ele tinha elogio do desenvolvedor ou era só acusação, só se fizesse algo contra, o desenvolvedor ia lá e falava, "Ó, tá fazendo algo de errado." Membro da administração nunca teve elogio. Nunca. Se você acertar 1000 vezes, pouco me importa. Se você errar uma letra, você é incompetente, você não presta, você não tem por que estar aqui, você não merece o cargo, você tem que meter o pé, entendeu? Então, tipo assim, acontece isso. A ajudante sim podia resolver denúncia no passado, só que aí eles ficaram bravos porque os ajudantes estavam
deixando o fórum limpo, no sentido de não deixar bagunça por conta das denúncias, e acabaram fazendo com que os ajudantes fossem bloqueados de responder denúncia. Algo mais? Nada mais? Senão eu vou sair aí, eu vou finalizar o vídeo. Né, mano? Eu acho que já foi todas as perguntas já respondidas, já foi 3 vídeos também, né? Tá, então eu vou finalizar aqui rapidinho e eu já volto aqui na sala, só um minuto. Já. Bom, como viram, algumas perguntas estão aí, outras infelizmente não permaneceram no vídeo porque alguns players começaram a fazer um pouco de baderna, então não teve como colocar ele. Mas o que acontece na administração é o seguinte, você entra, você é bem tratado no começo, não que sempre não tem tipo, bons tratos lá, mas no começo você é bastante maltratado, no começo não, depois. No começo te explicam tranquilo e tal, porém passa um tempo, você começa a perceber que as coisas vão mudando, porque você já está aprendendo, você já está se destacando. Então, quando você tem um destaque melhor no servidor, você acaba se prejudicando. Então, quem deseja fazer parte da administração, tenha em mente que se até o momento desses vídeos ela continuar do mesmo jeito, que certeza que ainda continua, porém não fica escancarado para a sala em si, tenha certeza que você tem que ser amigo dos panelinhas. Porque caso você não for, esquece. Você não vai ter, digamos, um cargo justo ao seu mérito. Você não vai ter, digamos, uma boa comunicação lá, porque não vão te tratar da forma que você deveria. E por enquanto é isso. Talvez eu faça mais algum vídeo depois, porém até o momento não. Então qualquer coisa eu faço outro aí.